Enel Apicultor em mais um vídeo. Amantes da apicultura e a vocês que gostam de assistir os meus vídeos, esse é o segundo vídeo de manejo lá no apiário. O que acontece? A primeira vez que eu fui, deu tanta abelha em cima de mim, mas tanta abelha no vídeo anterior agora, que eu não consegui fazer o manejo que eu queria em duas caixas. Então eu só acabei fazendo em uma e nem consegui filmar, porque as abelhas não deixaram. E a câmera também não suportou a pressão, né, o calor. Hoje já está um tempo bem nublado, comparado à ventania de ontem. Hoje o tempo está bem nublado, então vai estar um pouco mais fresco. E também a carga da bateria também é bem curta e começou a descarregar muito rápido, né? Então eu quero te levar comigo de volta lá para poder fazer o segundo manejo. O primeiro manejo eu fiz, não filmei, depois vou mostrar a vocês a caixa já pronta lá. Esse segundo manejo eu não vou tirar, como é que se fala? Quadro de ninho não, com cria não. Eu vou ver se tem quadro de ninho só com mel velho, né? Porque elas põem velho, no quadro velho elas colocam mel, né? E vou colocar cera nova, né? Ficou as ceras novas lá em cima. Se não tiver, só tiver ninho, eu transfiro para outra caixa que já tá lá me esperando, certo? Eu já deixei uma caixa lá, eu desci com uma e deixei uma outra lá. Vamos lá? Já cheguei aqui no sítio, como vocês podem ver, um giro de 360 graus. O que eu quero trazer para nós também? Eu não avisei, mas não falei lá no carro, mas aqui no sítio eu lembrei que eu vou adicionar quadrinhos de melgueira. Eu coloquei uma melgueira em cima de uma colmeia e não tinha quadrinho. E eu tô levando uns 8 quadrinhos para poder colocar também nessa melgueira. Amantes da apicultura, teve um rapaz que estava aqui trabalhando ontem e eu procurei ele na hora que eu desci, né? O que acontece? Quando eu desço, as abelhas descem comigo. Algumas, né? Não digo o enxame todo. Algumas abelhas descem comigo. E ele tava mexendo aqui, ó. Quando eu cheguei, né? Ó. Plantou saião. Esqueci o nome dessa... É um remédio. Esqueci o nome dessa planta aqui. Então, ele tava aqui. E eu sentei nesse banquinho aqui e fiquei conversando com ele, né? Fiquei alguns minutos conversando com ele. E eu fui preparar minhas coisas no carro. Fui preparar as coisas no carro e acabei deixando ele, né? Aí quando eu vim para poder começar a subir, ele já tinha ido para lá, ó. Ele tinha ido para lá. Aí foi bom, fiquei tranquilo, né? Porque o que acontece? Quando eu venho aqui no sítio, que tem gente aqui, eu não vou no apiário, pessoal. O que acontece? Quando você vai lá, as abelhas descem comigo. Elas vêm comigo até aqui no carro. Eu nem tiro o uniforme, eu fico no uniforme, entro com o uniforme dentro do carro e depois que eu atravesso a porteira ali, é que eu vejo que elas ficaram para trás. E ainda assim, quando eu saio do carro, ainda tem alguma voando e eu não tiro o uniforme. Entendeu? Então, eu desci e não encontrei o rapaz. E procurei para saber e ele não estava aqui. O que acontece? Eu tô comentando esse vídeo porque depois que eu fui embora, meu telefone começou a tocar. E quando eu fui ver, era o rapaz procurando saber se tinha alguma colmeia no chão, em algum buraco desses aqui, né? E como eu não vi ele para avisar ele para ele se afastar daqui, né? Esperar um pouco até elas se dissipar, né? Eu não percebi que elas tinham atacado ele. Ele ligou exatamente para poder me avisar que ele foi atacado, né? Graças a Deus que foram 2 picadas, né? O problema é que uma picada, para quem é alérgico, já é perigoso, né? Então, graças a Deus, eu acredito que ele não é alérgico, né? Porque não teve mais comentário, né?
Inclusive a tia dele me ligou para mim procurando saber o que aconteceu, se eu estava aqui. E quando eu venho aqui eu não costumo mexer no apiário se tiver gente aqui, que eu sei que elas descem comigo, né? Elas me acompanham, ainda mais se tiver mel na melgueira, no ninho, né? Aí que elas vêm mesmo atrás brigando por causa do mel que você tira. Então esse é o comentário que eu tô trazendo para nós aqui, e deixando também, né, esse alerta de que se tiver, né, gente aqui, eu não vou mexer no apiário, entendeu, pessoal? Eu vou deixar, né, porque afinal de contas isso aqui é um lugar que tem dono, né? É uma residência, vocês podem ver, tem uma casa e tudo, né? Então, se tiver gente eu não mexo, porque eu sei que elas descem comigo e elas descem brava. As minhas abelhas praticamente são todas africanizadas, tá? Uma mistura de abelha africana com Europa, né? Então elas são muito agressivas demais. Mas aqui, olha, não tem abelha nenhuma, né? Eles já ficaram aqui, né? Fazem às vezes os eventos que eles querem fazer aqui e abelhas não atacam porque não tem abelha aqui embaixo. As abelhas estão a mais de 300 metros morro acima, pessoal, né? Então elas não vêm não, tá? É só um comentáriozinho só. Muito bem, pessoal, tô aqui em cima já. Como eu tenho sempre o costume de, quando chegar aqui, trazer uma mensagem para nós, o que acontece? Hoje não será diferente. Eu tenho uma mensagem muito boa. Eu sempre trago uma cópia para não ter que trazer a minha Bíblia, né? De algo que eu quero trazer para nós. E hoje não será diferente. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 7 em diante. Você já conhece o livro de Eclesiastes em respeito a tempo, né, para tudo, mas não é essa palavra que eu quero trazer para nós, não. É dessa forma: vai e come com alegria o seu pão, bebe com um coração alegre, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Essa é uma mensagem muito dita, né, em respeito aos aniversariantes, né? Mas tem mais, diz dessa forma: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do céu, ou debaixo do sol, né? Vamos dizer assim, como a Bíblia fala. Nós temos tempo curto. Pela Bíblia, os anos de vida nossos chegaria apenas a 80, 70 o máximo, né? Vamos dizer o máximo 80, né? 70 é pela profecia, 80 seria o máximo de nossas vidas. Mas muitos alcançam até 100, 101, né? Mas você pode ver que já está bem debilitado. Então o que eu quero dizer para você, jovem, apicultor novo, né? Para você, jovem, apicultora nova, né? Que tem muitas mulheres na apicultura e isso é muito lindo. Aproveite. É uma oportunidade que Deus concede para mim e para você. Aproveite a sua juventude. Faça com amor, carinho, né, aquilo que Deus confia às nossas mãos. E outra coisa, se tem oportunidade para fazer alguma coisa e aquela ali é a chance, não adia, né, vamos dizer assim. Não deixa para o próximo. Faça ali exatamente. Olha, essa é a minha oportunidade, eu vou fazer. Porque se Deus permitiu eu chegar até aqui, significa que tudo que eu fizer debaixo do sol, Ele vai estar permitindo também que eu faça. Enfim, se muitas coisas que eu fizer, no final delas, eu encontrar grandes batalhas e dificuldades, também não posso reclamar. Eu aproveitei o que eu tive lá e hoje eu arco com as consequências daquilo que eu fiz no passado. Só que não vivemos do passado, nós vivemos do presente. E glorificamos a Deus pelo meu, o seu, o nosso futuro. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra fique no seu coração. Amantes da apicultura, o apiário, cada dia que passa é uma surpresa, né? Então vamos ver o que nos espera aqui. Espero que seja só coisas boas, né? Muito bem. Aqui está. Nós temos bastante abelha na porta daquele ovado ali. Não sei o que aconteceu. Eu acho que por ter mexido
acumulou a abelha demais. Eu vou fazer uma fumacinha aqui. Essas abelhas aqui, pessoal, elas são muito agressivas, dessa colmeia. Mas tá um movimento muito grande aqui na porta do ovado, que eu não sei o que está acontecendo não. Então eu vou dar uma conferida direito aqui, que eu tô vendo que a melgueira ficou meio afastada da entrada de cima do ninho. E eu vou consertar a melgueira. É essa caixa também que eu quero fazer o manejo nela. Eu trouxe os quadros de ninho para poder colocar nela. De melgueira, né? Trouxe os quadros de melgueira para colocar nela. Elas já estão atacando a câmera. É desse jeito. E aí, aí o que acontece? Elas começam a atacar a câmera e aí vão ferroando e acabam agarrando um monte de ferrão. Mas vamos ver se elas desta vez sejam um pouco mais dóceis com a câmera. Deixa eu botar ela aqui em cima aqui, para ficar mais fácil para visualizar a colmeia. Atacando aí, né? Tô falando, vocês acham muito agressivas. Essas aqui são bastante agressivas, tá? Então é desse jeito que elas são, agressivas que são. Então não tem jeito, a gente faz de tudo para elas não atacar, mas não tem como. Elas são agressivas demais. Vou consertar a caixa aqui para ver se elas se acalmam um pouco. A caixa ficou muito fora do lugar, então eu tô colocando ela no lugar para ela ficar melhor. Ela ficou muito fora do lugar, a caixa, e agora vai ficar um pouquinho melhor agora. Aí, consertei ela no lugar direitinho. Muita abelha. Vou adicionar esses quadrinhos aqui. Eu trouxe também, pessoal, a cera espremida para poder elas limpar. Eu vou botar para elas também limpar essa cera aqui, já que é um enxame bem forte, então elas vão limpar rapidinho para mim. Pronto, já está colocado os quadros de cera. Vamos cobri-la. Amantes da apicultura, aqui a agressividade está em primeiro lugar. Não tem jeito. Eu faço fumaça na câmera, mas não tem jeito, elas atacam mesmo.
Eu quero dar uma olhada numa caixa aqui, pessoal. Mesmo diante desse movimento frenético delas. Fia, olha a quantidade de abelha. Agora imagina, sem proteção aqui. Tem coragem de ficar aqui sem proteção? Pois é, eu não tenho não. Quero dar uma olhada nessa colmeia aqui, pessoal. Essa colmeia aqui foi uma colmeia que eu capturei ela já tem muito tempo. Então eu quero ver se ela está precisando de melgueira. Se ela estiver precisando de melgueira, eu vou adicionar uma melgueira nela. Pessoal, esse aqui é um pequeno enxame ainda em desenvolvimento. Sabe, é um enxame que não cresceu não. Ele tá sempre pequenininho. Então eu vou ter que dar uma transferida de caixa pra cá. Vou trazer o núcleo pra cá, mas eu quero ver como é que tá a rainha. Quero ver como é que tá a rainha. A postura da rainha. Então conforme for... É uma rainha até boa. Tem bastante cria. Não dá pra ver direito não, porque tá meio nublado, então tá meio escuro. É uma rainha até boa, tem bastante cria. Só que é uma colmeia que não cresce. Mas acredito que agora é capaz dela crescer agora. Tinha uns quadros aqui que estava sem cria. E agora ela tá colocando postura até bem. Vou deixar mais um ano aqui. Aí conforme for depois eu troco. Vou tirar esse quadro daqui, tá com cera nova, e vou jogar por meio. Olha, esse quadro aqui tá com cera nova, elas nem puxaram. Esse aqui são quadros de cera velha, eu vou largar aqui. Esse, como é cera nova, eu vou deixar aqui, pra ver se as operárias se incentivam em querer puxar, né? Esse aqui também já tá bom, tá com cria. Eu vou jogar esse aqui, que tá todo cheio de cria, pra cá. E eu tenho que colocar cera nova aqui, que esse aqui já é um quadro de cera velha. As abelhas aqui já são bem pequenas. Mas não posso ainda fazer esse manejo ainda não, pessoal. Não posso fazer esse manejo ainda não, porque o tempo aqui tá meio estranho. Uma hora tá frio, uma hora tá quente. Então não vou poder fazer esse manejo agora não. Mas eu vou ter que transferir. Vou aproveitar essa colmeia e vou transferir uns quadros de ninho pra cá, velho. Aproveitar, né, a colmeia. Já que a rainha é boa, vou aproveitar a rainha e vou trazer uns quadros de cria de outra colmeia pra cá. Por enquanto vamos deixar ela. Não vou mexer com ela não, vou deixar ela quietinha aqui. Estamos entrando no período da florada, que é novembro, né? Outubro e novembro. Então é o período da florada. Então vamos ver. Quem sabe elas não conseguem coletar néctar esse ano, né? Por enquanto tem mel aqui dentro, mas é pouco. É só o mesmo para elas se sustentarem. Então não vou nem me preocupar em colocar melgueira nessa caixa não. Tá bem fraquinha, vamos deixar ela quietinha aqui mesmo sem melgueira, até o enxame desenvolver mais. O enxame desenvolvendo, a gente acrescenta uma melgueira. Adiciona. Vamos ver como é que tá ali. Foi a caixa de transferência que eu fiz. Tirei, não filmei, né? Não deu tempo de filmar. Mas tá aqui, ó, a caixa. Foi uma caixa de transferência que eu fiz. Então vou ver como é que tá aqui o desenvolvimento, consertar direitinho, porque eu vi que ficou o alimentador ficou fora do lugar. Vou consertar o alimentador e vou ver como é que tá o desempenho aqui. E pronto, vai ser esse o nosso vídeo de hoje. Tirei o alimentador, pessoal, vou deixar sem. Vou botar essa tampa da Longstrot. Botei a tampa da Longstrot. Tem uma tampa aqui que eu perdi, vou botar.
Pronto. Calma, que já tá na hora de ir embora. Pronto, tá quase na hora de ir embora. Pessoal, é uma agitação que só, tá? Eu tomo ferroada, pessoal. Mesmo com o macacão, a luva, tá? Ainda tomo algumas ferroadas. Mas é pequena, ferroadinha pequena, que não dá pra poder te deixar meio atrapalhado, não. Ó, a bateria tá indo embora. O vídeo também tá encerrando aqui agora. Eu vou deixar bem claro pro pessoal uma coisa. Não brinca com abelha se você for uma pessoa que tem alergia. Não se envolva. Você que é iniciante, apicultor iniciante, mesmo que não seja iniciante, tome todo o cuidado, mesmo que você não seja iniciante. Mas se é alérgico, tome cuidado. Toma sempre o antialérgico antes de ir pro apiário, certo, pessoal? O importante é não se envolver com elas, porque eu já vi que é perigosa e mata, tá? Mata, e não é pouca gente não, mata é muita gente. Não tô falando pra você não ser apicultor, não. Eu só tô te dando uma alerta de que isso aqui é perigoso. Tá? Tomei já ferroada na minha mão, tomei ferroada no meu braço aqui, mas eu não sou um homem alérgico, então não tenho problema com alergia. Mas se eu tivesse, eu confesso pra vocês que eu não me envolveria com a apicultura, ainda mais com a abelha de ferrão. Deixa eu botar o tripé aqui, que eu ainda tenho que posicionar uma telha ali que eu esqueci. Tem que botar uma telha ali que parece que eu vi pingando. Eu acho que tá vindo chuva aí. Vamos fazer o canal crescer? Hã? Joinha. Você que ainda não é inscrito, dá um joinha, mas aperta o dedão lá no se inscreve lá. E se inscreve aí no canal pra gente poder alcançar aí pelo menos uns 500 inscritos. Já temos 300. Para 500 é só você apertar o dedão aí e se inscrever. NL Apicultor, ó, o joião. Até o próximo vídeo.